Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Ex-presidente do PT prega boicote a empresas de judeus. José Genuíno criticou manifestação de empresários contra apoio do Brasil à acusação de genocídio por Israel. Ex-presidente do PT e ex-deputado federal José Genuíno defendeu o boicote a empresas de judeus no Brasil. As declarações aconteceram durante a participação dele no Sabadão do DCM, um programa no site da esquerda Diário do Centro do Mundo. Apoio à iniciativa da África do Sul de acionar a Corte Internacional de Justiça para investigar o genocídio de Israel em Gaza. Desses 19 mil que assinaram, a Luísa Trajano, presidente do Conselho de Administração da Magazine Luiza, encabeça a lista. É por isso que está todo mundo nas redes sociais desde ontem colocando que não vão mais comprar no Magazine Luiza, que vão boicotar. Essa ideia da rejeição, essa ideia do boicote por motivos políticos que ferem interesse econômico é uma forma interessante. Inclusive, tem esse boicote em relação a determinadas empresas de judeus. Isso é a prática de boicote a empresas de judeus ou financiadas por Israel. Isso se remonta aos anos 30. Se remonta aos anos 30 o quê? Nazismo. O nazismo fazia isso, boicote a empresários judeus, colocava esse ano de Davi lá, aí as pessoas iam lá, linchavam as pessoas. Teve a Noite dos Cristais, que os judeus foram expurgados, que foram agredidos, que foram assassinados. Você cria exatamente um sufocamento econômico a toda a classe judaica. Ou seja, isso é nazismo. Isso é antissemitismo, isso é crime. Isso é o pior tipo de racismo, o pior tipo de perseguição. E, sobretudo, um tipo de perseguição feita na base da preconceito. Claro que o nazismo foi feito na base do extremo e absurdo e maléfico preconceito, mas você, em se sabendo da história da humanidade, da história do século XX, da história do Holocausto, da história da perseguição milenar dos judeus, da história da perseguição nazista dos judeus, esse homem propor um negócio desse, isso é uma coisa satânica. Isso é até pior do que a gente está falando do padre do Nacional, porque esse homem está remontando a uma prática, essa sim, de genocídio. Aonde que Israel é genocida? Porque Israel simplesmente se defende de um grupo, de grupos, aliás, terroristas que tentam exterminar sua posição há exatos 73 anos, desde a fundação do Estado de Israel, meu Deus. A questão é, você tem um terrorista que estupra mulheres, você tem terroristas que degolam crianças, que matam filhos na frente dos pais, pais na frente dos filhos. Um grupo terrorista, como vários grupos terroristas, que querem exterminar todo o Estado de Israel. E aí vem um ser, eu não posso dizer com outro adjetivo, um ser abjeto, sem nenhum tipo de laivo de caráter, e propõe você boicotar empresas de judeus, boicotar empresas ligadas a Israel, estabelecendo um antissemitismo. O que a gente está vivendo no Brasil, Marco Antônio, eu sempre reitero isso aqui, é uma espécie de inferno. Porque você ficar submetido a um poder preconceituoso, antissemita, e eu acuso aqui de maneira clara o governo petista de antissemitismo. Por quê? Porque ele tinha um ministro de relações, quer dizer, tem, né? Um ministro de relações institucionais que recebia frequentemente um homem que eventualmente escreveu livros antissemitas, que era ligado ao Hezbollah, que tinha ligações com o Hamas, que levou um livro que na capa, o símbolo sionista, você tem a estrela de Davi com uma barata em cima. É uma coisa abjeta, é uma gente sórdida que está no poder. Não é só uma gente corrupta, moralmente, financeiramente, condenada por corrupção. É uma gente má, é uma gente cruel, que não só se alimenta e aplaude pessoas, como a gente está vendo, infelizmente, dessa ditadura, essa ditatória que a gente está vendo, sendo perseguida, sendo presa, sendo torturada, assim, pra você ficar um ano na cadeia, sem nenhum tipo de percepção do que está acontecendo na sua vida. É uma tortura, prisão preventiva eterna, como o Clériston, que chegou até a morte. E agora vem um homem desse e fala para boicotar empresas judeus. Imagine, quer dizer, mal comparando, qualquer raça, qualquer etnia, qualquer pessoa ser vítima de preconceito dele. Imagina alguém falar, vamos boicotar as empresas dos negros. Vamos boicotar empresas que são ligadas a mulheres. Vamos boicotar empresas que são ligadas a... É a mesma coisa. É a mesma coisa. É porque no Brasil parecia que não havia antissemitismo.
Porque aqui é o país, eu sempre gosto de dizer isso, mais miscigenado. Mas existe do ponto de vista político. O sujeito que é de esquerda, ele odeia Israel. Porque ele acha que Israel, aquelas bobagens, são financiados pelos americanos, são um Estado pujante, que eles acham que a Palestina é uma região oprimida, o que é mentira, porque Israel deu 12 ofertas, 12 ou 13, eu não me lembro agora, de estabelecimento de um Estado palestino e foram rechaçadas por grupos terroristas como o Hamas, como o Hezbollah, como o Estado Islâmico, que querem destruir Israel. Então, o genuíno não é que ele esteja historicamente errado apenas. Isso é crime. Eu acho que esse homem tinha que ser preso. Quem fala, vamos boicotar empresas de judeus, vamos boicotar empresas de negros, vamos boicotar empresas de gays, essa pessoa está cometendo racismo explícito. E não é sutil, é explícito. Se esse país fosse sério, genuíno, estaria na cadeia. Só por essa proposta de agora. E lembrando, né, que a velha história do Adrilles que foi cancelado por conta daquela fabricação de um gesto, e é isso que me deixa entristecido, né? Tem muita gente, empresários aí, grandes representantes do movimento judeu, né, do movimento organizado dos judeus, que fazem nota de repúdio, mas em tom completamente diferente ao tom do cancelamento do Adrilles, Duda. Você percebe que é estranho olhar para essa turma e falar, pô, vocês estão surpresos com isso? Tem muito isentão do lado dos judeus aqui no Brasil que agora está surpreso com a galera da extrema esquerda fazendo esse tipo de declaração, defendendo Hamas, defendendo boicote, sabe? É um negócio inacreditável, Duda. Essa surpresa vem do quê, Marco? Ela vem da banalização do termo nazismo, né? Eles fizeram isso muito bem nos últimos 4 anos. Até um pouquinho antes, né? 2018, eles já tinham começado a intensificar tudo isso. O Bolsonaro passou 4 anos sendo chamado de nazista, ou até de neonazista. Tomou um copo de leite? Nazista. Ajeitou a lapela? Nazista. O Adrilles foi acusado de nazista por dar um tchau assim, né? Teve um dia que circularam uma foto de umas crianças numa escola fazendo a saudação à bandeira, onde você estica o braço assim em direção à bandeira. Disseram que o diretor da escola devia ser nazista e por isso que as crianças estavam fazendo aquilo. Eu mesma já fui chamada de nazista, de neonazista várias vezes na internet e eu tenho certeza que o Holiday também, apesar de ser um homem negro. É literalmente impossível você ser negro e nazista ao mesmo tempo, mas eu tenho certeza que ele já foi chamado disso. E o Marco Antônio, com certeza, também. Então, passaram anos, qualquer um que não gostasse minimamente do Bolsonaro, chamando ele de nazista. Qualquer um que não gostasse minimamente de gente de esquerda, chamando todos nós de nazistas. Quando você esvazia um termo dessa forma, você esvazia tudo que ele significa. Não é só uma palavra. Não é só um conceito, é história, é um massacre, é uma parte horrível da história da raça humana sendo banalizada, só para você, sendo transformada em um simples xingamento, em uma mera ofensa, para você usar contra uma pessoa que você não gosta muito. Todo mundo que eu não gosto é Hitler. É assim que funciona para a esquerda. Todos nós aqui somos neonazistas. Aí o cara que aparece falando nós devemos boicotar o comércio de judeus é um democrata. É um defensor das vidas inocentes da Palestina. Ele está lutando contra o genocídio. Acontece que, eu não sei se esse cara sabe, mas tem outro lugar onde o comércio dos judeus também era boicotado. Esse lugar se chama Alemanha nazista, né? Nos Estados Unidos circularam várias fotos de militantes pró-Hamas desenhando a estrela de Davi na porta de pequenos comércios que eram dirigidos por pessoas
por judeus, não é nem amigo judeu, não é nem, são toda a população judaica sendo sistematicamente identificada na porta dos comércios. O que isso lembra? Não lembra a tal estrelinha dourada que eles usavam no peito para serem identificados no meio da rua? Que o governo obrigava eles a utilizarem? Não lembra a exata marcação feita no comércio de cada um deles? Isso já tem sido feito. Teve esses tempos atrás aqui no Brasil também. Agora eu não vou me lembrar o nome do rapaz, eu já tentei procurar, eu não lembrei o nome dele. Que falou que não importa a cor do gato, desde que ele casse os ratos. E os ratos ao qual ele estava se referindo eram o povo de Israel, ou seja, o povo judeu. É literalmente a definição de antissemitismo. Essa é a definição de antissemitismo. É você atacar sistematicamente o povo judeu, tal qual o homem do bigodinho fazia na Alemanha. Mas os nazistas somos nós. Os nazistas somos nós que defendemos o Estado de Israel. Eu já vi gente dizendo que Israel é nazista. Eu já vi gente na internet, no Twitter, que o Twitter é um esgoto. Eu já vi gente no Twitter falando que Israel é nazista. Ou seja, nazismo não é mais nazismo. Nazismo não é mais o significado que a palavra de fato tem se você jogar no dicionário. Não. Nazismo agora é qualquer um que eu não goste. E atacar judeus sistematicamente virou defesa da democracia e luta contra genocídio. Globo já sabe quem será o próximo deputado alvo de Moraes. É isso mesmo. Às vezes eu encontro alguém que me conhecia da época que eu era só um empresário, um professor de inglês, vivia no anonimato, e essa pessoa me pergunta como que eu me sinto sendo um deputado federal. Como se houvesse um glamour, né, uma posição de autoridade. Como que eu me sinto sendo uma autoridade? Eu nunca respondo o que eu realmente gostaria de responder, mas agora eu vou responder publicamente. Hoje, eu me sinto um lixo. Eu me sinto uma escória, uma porcaria. Porque a Câmara dos Deputados foi reduzida a isso. Nós tivemos aí vários deputados federais que receberam busca e apreensão por um inquérito das fake news que nunca conseguiu provar nada. Daniel Silveira, que está preso. E começamos o ano de 2024 com uma busca e apreensão na casa do líder da oposição. Não só na casa, no gabinete dele, na casa do povo. E o que a gente vê de reação dos deputados federais? Muito pouca ou quase nenhuma. Temos ali em torno de 60, 70 deputados que demonstram indignação, que estão dispostos a fazer alguma coisa, mas 60, 70 pessoas no universo de 513 não faz diferença. Quando o presidente da casa não defende as prerrogativas, o mandato de um deputado federal, ele está jogando todos os mandatos de todos os deputados federais no lixo. Eu não estou sendo exagerado, não estou sendo sensacionalista, mas o que o Alexandre de Moraes fez com o Jordi foi para ditar o tom de como será esse ano. As nossas prerrogativas não são mais respeitadas. Como eu não sou, e nenhum desses 60, 70 que eu menciono sempre, nenhum deles são pessoas que estão ali para vender votos ou para se enriquecer, estão ali para realmente exercer o cargo, a posição de deputado federal, de defender o povo, as nossas liberdades, de frear essa sanha sanguinária da esquerda. Todos ficam desanimados. Esse grupo fica desanimado. Mas como tem uma maioria que está ali só para vender voto, só para buscar galgar mais notoriedade no cenário político, para roubar, desviar dinheiro, desviar emenda, eles não se importam. Eles não se importam com o que aconteça com as prerrogativas, desde que os seus esquemas sejam mantidos intactos. Procure justamente os deputados que estão indignados com o que está acontecendo. Agora, para piorar, é ver a imprensa já sabendo de antemão quem será o próximo alvo dessa ditadura. Saiu no Globo, Lauro Jardim. Depois de Daniel Silveira e Carlos Jordi, Moraes tem um novo alvo entre bolsonaristas. Eles falam escancaradamente que é uma caça à oposição. É uma caça ditatorial às pessoas que apoiam Bolsonaro. Depois de mandar prender Daniel Silveira e ordenar na semana passada a busca e apreensão no gabinete do Carlos Jordi, o próximo alvo de Alexandre de Moraes já está definido. Como é que ele sabe disso? Como é que um jornalista sabe de algo que somente as pessoas mais próximas do Alexandre de Moraes poderiam saber?
Ou talvez somente ele poderia saber. Será outro símbolo do bolsonarismo raiz na Câmara. Carla Zambelli. Uma das possibilidades em jogo, gente. Destruir a vida de uma pessoa virou jogo agora. É seu afastamento do mandato de deputada. De acordo com Lauro Jardim, do jornal O Globo. Eles nem tentam esconder o nível de estado de exceção que a gente vive agora. Inclusive, eles falam batendo palmas, celebrando o que está acontecendo. E cadê os presidentes das casas para defender o legislativo? Nada. No final do ano passado, nós tivemos um deputado federal levando um tapa na cara no plenário de um deputado esquerdista do Rio de Janeiro. E nada. A indignação da imprensa? De forma alguma. Saíram para defender esse esquerdista, esse deputado do PT. Então, assim, a sensação que nós temos é que nós, enquanto deputados federais de direita, temos menos direito real do que um bandido, um traficante. E quanto mais alto nós falamos, quanto mais nós defendemos o que nós acreditamos, aquilo pelo qual nós somos eleitos, mais alvos nós nos tornamos. Eu escuto direto as pessoas falando da Carla, a próxima é a Carla, é o Gustavo Gayer, é o Nicolas Ferreira, Eduardo Bolsonaro. Que país é esse que a gente está vivendo? Agora, enquanto isso, nenhum corrupto está preso mais. E a corrupção continua. Venda de votos, venda de apoio, continua. Mas nada se fala sobre. A imprensa simplesmente nem tenta investigar esses casos. O André Janones está lá com rachadinha comprovada, solto. E não vai ser preso. Ao invés de perseguir criminosos, não. Nós temos membros do STF ligando para pedófilo para oferecer ajuda. Esse pedófilo, esse padre que vai ser investigado pela CPI. São Paulo. Não existe glamour, não existe autoridade nenhuma em ser deputado federal honesto e de direita hoje no Brasil. Existe o medo todos os dias de ser acordado pela Polícia Federal porque você não sucumbiu à ideologia da esquerda. Porque você defende valores da família, valores do povo de bem. Então quando alguém me pergunta, é assim que eu me sinto. E quando eu vejo que está chegando a hora de voltar para aquele... eu não vou falar nada. Não está fácil, a gente precisa de muita oração. Nós precisamos de muita oração e alguma coisa vai ter que acontecer grandiosa, uma paralisação do Brasil. O que está acontecendo no Brasil, se isso não for válido de uma paralisação total, de todo cidadão de bem, fala, chega, queremos a nossa democracia de volta, nossas liberdades. Temos que dar um basta nisso. Isso aqui foi um desabafo. Pode prender, pode fazer busca e apreensão, pode vir fazer o que vocês quiserem. A gente não vai desistir, vai ter que matar cada um de nós. E é bem possível que do jeito que o caminho que o Brasil está tomando, não está muito longe disso, da realidade. Vai ter que matar os deputados de direito, vai ter que matar as pessoas de bem por mal reinar nesse país. Só que nós somos a maioria. E outra notícia já na tela. Militares voltam a ganhar espaço no governo Lula. Com o receio do 8 de janeiro, o novo mandato petista havia iniciado o governo, reduzindo a influência militar na administração. Depois de iniciar o novo governo com o pé esquerdo nas relações com as Forças Armadas, Lula voltou a dar espaço para militares em cargos do governo. As informações estão no portal da Transparência. Inicialmente, a nova gestão petista havia decidido reduzir a participação de militares que, aos olhos do governo, tiveram relação com os atos do 8 de janeiro. Porém, a partir de meados de 2023, a presença voltou a crescer, chegando a 2.760 militares em novembro. Bolsonaro deixou o Palácio do Planalto com 48 militares servindo em cargos mais elevados da administração, quadro que foi reduzido para apenas 29 com Lula em novembro de 2023. E outra notícia na tela. Servidores federais aumentam pressão com greves e entregas de cargos. É isso mesmo. O clima de insatisfação entre os servidores do Executivo Federal vem ganhando força diante da falta de proposta de reajuste salarial para o ano de 2024. Diversas categorias já iniciaram movimentos grevistas, incluindo a possibilidade de uma greve geral, além das paralisações, a entrega de cargos de chefia e coordenação e até mesmo um pedido de revisão do concurso nacional unificado marcam a crescente tensão.
já estão em greve categorias importantes, como agentes de órgãos ambientais, funcionários do Banco Central, auditores fiscais da Receita Federal e agentes de fiscalização sanitária. No âmbito acadêmico, as universidades também consideram aderir ao movimento grevista no primeiro semestre letivo de 2024. Quer ver mais vídeos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.